Prosseguindo então no estudo do Apocalipse, estamos agora no capítulo 4, a grande obra de transformação dos judeus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, Ezequiel capítulo 37, para lermos alguns versículos desse texto. Esse texto exatamente ele trata da transformação dos judeus. Nós sabemos que hoje os israelitas estão afastados do Evangelho, né? Rejeitaram o Messias, então eles estão afastados. Mas a Bíblia profetiza que no futuro eles se converterão. O apóstolo Paulo diz que, por fim, todo Israel será salvo. Então esse texto de Ezequiel capítulo 37 é um dos textos que anuncia essa conversão de Israel. Então, Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 diz: Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então, observe, essas duas primeiras características desses ossos. Eles eram numerosos, porque Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ela seria numerosa, por isso comparou as estrelas do céu, a areia do mar. Então, cumpriu-se a promessa de Deus a Abraão. Eles eram numerosos, mas também eles estavam em um estado sequíssimo, ou seja, os ossos retratavam Israel espiritualmente, e eles estavam afastados de Deus. Vamos lembrar que Ezequiel, ele profetizou durante o período chamado cativeiro babilônio. Ele foi levado cativo para a Babilônia na segunda leva, no ano 597 a.C. Vamos tratar em números redondos para ficar mais fácil, cerca de 600 anos antes da era cristã. Então Ezequiel estava cativo na Babilônia quando ele começa a receber diversas revelações, entre elas essa do capítulo 37, e Deus pergunta a ele, no versículo 3, se esses ossos poderão viver, né? E então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então Deus vai dar ordem, e eis que farei entrar em vós o Espírito. Observe que Espírito, no versículo 5, está com letra minúscula, porque, claro, está falando aqui do Espírito do homem. São homens mortos, né? E Deus vai ressuscitá-los. E, claro, a simbologia é ressuscitar a nação espiritualmente. No versículo 7, ele diz: profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então observe que são processos. O primeiro processo, os ossos se juntam. No versículo 8, vem o segundo processo. Vieram nervos sobre eles. Os ossos se juntaram, depois vieram nervos. O terceiro processo, cresceu carne. E o quarto processo, estendeu-se a pele sobre eles. Mas diz, não havia neles ainda espírito, ou seja, o quinto processo não se cumpriu. Até que no versículo 9 ele diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, esse é o processo descrito aqui, e que nós vamos tentar interpretar na história de Israel como está ocorrendo esse processo do chamado Vale dos Ossos Secos, porque ele já está ocorrendo. Os ossos já se juntaram. Israel já voltou para a terra de Canaã. Podemos até dizer que já surgiu nervo, carne, pele, e que existe um processo que com certeza ainda resta, que é o processo de surgir o espírito no corpo.
O comentário do material didático diz: Ezequiel usou ossos secos ganhando vida para falar da transformação dos judeus. E coloquei uma pergunta: por que os ossos secaram-se? Para iniciarmos esse estudo, é necessário identificarmos o momento histórico em que Ezequiel é revelado. Então, o Salmo 137 descreve os israelitas quando eles estavam cativos na Babilônia, né? E também agora o livro de Crônicas, esse livro descreve também como eles pecaram e foram levados cativos para a Babilônia. Então, estamos falando aqui de duas tribos, Judá e Benjamim, que 10 outras tribos tinham sido levadas cerca de 120 anos antes para a Síria, e assim não tiveram um retorno, nunca mais retornaram, são chamados samaritanos do Novo Testamento, né? Israel foi secando-se até que no Novo Testamento, quando rejeitam o Messias, eles chegam ao estado de ossos sequíssimos. Alguém poderá contestar: não, pastor, eles já estavam sequíssimos lá na Babilônia, né? A pior atitude de Israel na história é a atitude de rejeitar o Messias. Então, por isso, eu gosto de classificar esse momento como o momento dos ossos sequíssimos. Ou seja, Ezequiel estava vendo Israel quando eles rejeitam o Messias. Porque, vindo o Messias, se eles recebem o Messias, mudava tudo na vida deles. Mas eles rejeitaram. Então, esse momento em que eles rejeitam o Messias é o momento em que os ossos tornaram-se sequíssimos. Número 1.1, eram muito numerosos, cumprindo-se a promessa de Deus a Abraão. E o número 1.2, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, a ordem de Deus para eles ressuscitarem. O período que os ossos estiveram sequíssimos, o material didático continua. No capítulo anterior, vimos que os ossos foram secando-se até no Novo Testamento, quando eles rejeitam o Messias. Estavam sequíssimos. É o pior estado de Israel, o pior momento da história de Israel, ou o maior erro da história de Israel. Aqueles ossos permaneceram assim por muitos séculos. Cerca de 600 anos após a revelação de Ezequiel, Jesus veio ao mundo e esses ossos ainda estavam secos, tanto que desprezaram o Messias. Como esta é considerada a pior atitude de Israel, consideramos que neste momento alcançaram esse estado deplorável de sequíssimos, né? Então, a atitude de rejeitar o Messias é a pior atitude. No ano 70 depois de Cristo, os ossos ainda estavam sequíssimos e permaneceram assim até 1897, quando tem início o movimento do sionismo, que é o princípio do retorno de Israel a Canaã. Ou seja, os ossos começaram a se juntarem. Então, o ano de 1897, ele é um período importante. O número 2, exatamente, eu vou comentar aí sobre esse movimento chamado sionismo. É um movimento que o trabalho dele será levar os israelitas de volta para Canaã, porque até esse momento eles estavam ainda espalhados pelo mundo, né? Eles não estavam em Canaã. Então, nesse ano, começa esse projeto. Então, número 2.1, o sionismo. Os ossos começaram a juntar-se em 1897 com o início do sionismo. Um judeu chamado Theodor Herzl, estudioso da história judaica, iniciou um movimento que chamou de Volta a Sião, ou sionismo, que pregava o retorno de todos os judeus para a terra de Canaã. Bom, esse movimento ele não será bem recebido até por alguns judeus. Vamos lembrar, Albert Einstein, que era um judeu, diz a história
que ele falava para os judeus que eles deveriam esquecer esse projeto de voltar para Canaã, que eles deveriam se juntar às nações, cada uma a nação que estava vivendo. Se vivia nos Estados Unidos, deveria passar a se considerar americano, na Alemanha, alemão, e assim por diante. É claro que Albert Einstein estava muito errado, né? A Igreja Católica, ela foi contra a volta dos israelitas a Canaã, né? Até se opondo à ONU em determinado momento. E olha que a profecia dizia bem claro que eles voltariam, né? Mas a Babilônia apocalíptica, ela tem o papel realmente de atrapalhar toda a profecia de Deus. Número 2.2, 1917 vai ser um segundo passo importante, né? Desde 1897, quando começou o processo do sionismo, o que os judeus de todo o mundo fizeram? Os judeus sempre tiveram muito recurso financeiro, né? Então, nesse período, os judeus começaram a comprar terras em Canaã, na Judéia, que as pessoas chamam de Palestina, né? Eu chamo sempre pelo nome bíblico. Palestina é a região dos filisteus, a chamada faixa de Gaza. Eles estão lá hoje. Os palestinos são filisteus. Então eles começaram a comprar terras na região da Judéia, compravam até de árabes e deixavam os árabes habitando na terra. A questão é, essa terra vai passar, agora é nossa. Então eles foram comprando regiões para eles poderem ocupar com o tempo aquelas regiões. O movimento do sionismo tomou força em 1917, quando a Inglaterra, vencedora da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu uma força de paz em Canaã, reduzindo assim o domínio árabe. Assim, o povo judeu teve mais liberdade para voltar para Canaã. Todos esses textos que eu citei aí, Isaías 27:6, Amós, todos eles falam do retorno de Israel para a terra de Canaã. Vamos ler aqui o texto de Isaías 27, versículo 6, e depois vocês poderão ler todos esses textos. Isaías diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Então, Isaías profetizou lá cerca do ano 700 a.C. Esse momento que nós estamos aqui falando do cumprimento, 1900, uma data redonda, então nós estamos tratando aí de 2.600 anos depois, está se cumprindo a profecia de Isaías. O texto prossegue. Os ingleses ocuparam Jerusalém entre 9 e 11 de dezembro de 1917. Este foi mais um passo importante para que os ossos se juntassem, pois diminuiu o domínio árabe. Então, a visão de Ezequiel, no capítulo 37, ele vê ossos se juntando. Era o primeiro processo. Então, esse processo nós estamos vendo se cumprir aí nos últimos 130 anos, tá ok? E Israel está voltando para a terra de Canaã. Número 3, no material didático, Ezequiel viu nervos, viu surgirem nervos. Em maio de 1945, acabou a guerra na Europa, mas a derrota do Japão só aconteceu em 2 de setembro de 1945. O saldo final da guerra foi de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Dos 45 milhões de mortos, 6 milhões eram de judeus, um povo que tecnicamente não estava na guerra. Pode ter judeus, e certamente teve americanos que foram participar da guerra, né? Mas por que morreram tantos judeus? Porque o homem que originou essa guerra, Adolf Hitler, ele tinha um projeto de exterminar os judeus. E ele enviou até uma carta ao Papa falando que ele estaria
concluindo o projeto que a Igreja Católica sempre teve, que foi dar fim aos judeus, né? O comentário prossegue. Com este tão grande desastre, muitos judeus decidiram voltar para Canaã, ou seja, foi um retorno na base da força, da necessidade, porque eles viam realmente que o ódio que o mundo tinha por eles não era algo normal. E esse ódio vinha de séculos. A Igreja Católica incentivou os reis da Espanha e de Portugal a expulsarem os judeus, a perseguir os judeus, tudo naquelas ações malignas, né? O fato do povo de Deus estar desviado, isso não é razão para você perseguir. Mas eles incentivavam isso. O comentário prossegue. Neste período, os ingleses ainda dominavam a terra de Canaã, domínio este que vinha da Primeira Guerra Mundial. Os árabes, que eram maioria em Canaã, não aceitavam esse retorno de judeus e havia muitos conflitos, ou seja, a partir desse momento vão começar a surgir conflitos e, pouco mais à frente, guerras, grandes guerras. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, dividiu a terra de Canaã, chamada por eles de Palestina, em duas partes, para israelenses e palestinos. Os judeus concordaram com a partilha, apesar de eles não terem direito sobre a cidade de Jerusalém. Os árabes não aceitaram essa resolução. Os árabes nunca aceitaram essa resolução. Eles não aceitavam, diziam que historicamente não havia prova de que os judeus algum tempo viveram ali naquela terra. O que é mentira, nós sabemos que existia, né? Que não existia a prova de que os palestinos habitavam ali. E a história mostra que os romanos, pelas mãos do imperador Adriano, ali no ano 135, quando eles acabaram com a última rebelião dos judeus, eles colocaram o restante dos filisteus para habitar naquela região e chamaram ela de Ciro Filístia, de onde vem o termo filisteu, o termo palestino. Em 14 de maio de 1948, a ONU confirmou essa independência. Os Estados Unidos manifestaram seu apoio e Ben-Gurion decretou a autonomia do Estado de Israel e cumpriu-se Isaías 66, versículo 8. Vamos ler esse texto. Isaías 66, versículo 8, que nos diz: Quem jamais ouviu falar tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então essa palavra se cumpriu nesse momento, porque Israel renasceu. Esta declaração de independência de 14 de maio de 1948 é o cumprimento da segunda etapa da visão do Vale de Ossos Secos. Ali surgiram nervos sobre os ossos. Nesta data, os ingleses saíram de Canaã e agora a terra deveria ser protegida pelos judeus. No dia seguinte, os árabes fizeram a primeira investida e iniciaram essa guerra sem fim. De 15 de maio a 11 de junho, os árabes tentaram eliminar os judeus. O sul foi atacado pelo Egito, o norte pelo Líbano, do leste vieram os sírios, o Iraque e a Jordânia. Israel resistiu aos ataques. Apesar dos aliados árabes serem maioria absoluta, a mão de Yahvé dos exércitos movia-se contra eles. Então, Isaías, vamos ler Isaías capítulo 19, versículo 16 e 17. Que diz: Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão
e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Bom, eu recomendo a vocês a leitura de um livro bem interessante, Israel, Gog e o Anticristo, de Abraão de Almeida. Esse livro, ele retrata essa guerra. Abraão de Almeida, ele já era um pastor na época, então ele retirava textos dos jornais que noticiavam o dia a dia daquela guerra, e é retratado o caso até de soldados árabes que viram anjos lutando ao lado do exército de Israel. Então foi realmente uma influência maravilhosa de Deus. O número 3.1 ocorreu então nesse período um retorno em massa de Israel, porque na Europa eles foram perseguidos aos extremos. Não foi só na Alemanha, porque todo país que a Alemanha conquistava, a Polônia conquistou a França, foi conquistando diversos países. Nesses países, os judeus tinham os seus bens confiscados, eram mandados para campos de concentração, e os alemães assim desenvolveram técnicas para exterminar os israelitas. Eles diziam: nós temos que exterminar em pouco tempo. Então a ação final deles chegavam aqueles trens lotados de judeus, eles eram enviados supostamente para um banho, mas na verdade era uma câmara de gás. Ali eles morriam e já eram queimados, né? Ou seja, eles eram exterminados em minutos, né? Tinha que ser algo rápido, porque eram muitos judeus que eles estavam trazendo de todos os países que eles conquistavam. Número 3.2, eu coloco aí o Alcorão e a Torá. Bom, como vai surgir nesse período uma rivalidade muito maior entre judeus e árabes, porque historicamente os árabes, os islâmicos, eles não tinham muita rivalidade com os judeus. Eles até tratavam os judeus bem, tratavam muito melhor que os católicos. Os árabes chamavam os judeus de um povo do livro, porque Maomé, ele se dizia uma continuação dos profetas, e pela Bíblia, né, os profetas eram israelitas, então eles chamavam eles de um povo do livro. Diz a história que Maomé, ele quis ser recebido pelos judeus como mais um profeta. Como os judeus não aceitaram, ele também ficou revoltado com os judeus. Mas eles toleravam os judeus, eles só tinham que pagar um imposto especial e viviam bem. Já os católicos, quando eles invadiram Jerusalém nas cruzadas, né, as 4 primeiras, que foram as maiores, os judeus eram capturados e mortos, né? Então, quando alguns chamam os islâmicos de radicais, lembre-se que o catolicismo era muito mais radical. Bom, então, como não teve um tempo que não havia rivalidade entre judeus e islâmicos, veja alguns trechos do Alcorão sobre o que ele fala em relação à Judéia, em relação a Jerusalém. Ele é chamado de suratas, né? São capítulos. A terceira surata, o versículo 3 diz: ele te revelou, ó Muhammad, Maomé, né, o livro paulatinamente com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Os judeus chamam de Torá, e os Evangelhos, claro, o Novo Testamento. Maomé dizia que ele era cumprimento de profecia de Jesus, quando Jesus Cristo diz: eis que vos enviarei o Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade. Muhammad dizia que ele era esse Espírito de verdade, né? Bom, vamos continuar aqui na história judaica, deixar essa heresia de lado. Ainda na terceira surata, no versículo 45 a 50, veja o que ele vai dizer sobre
a terra de Canaã, sobre Jesus, sobre Muhammad. Versículo 45. E quando os anjos disseram, ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diletos de Deus. Versículo 46. Falará aos homens ainda no berço, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Perguntou, ó Senhor meu, como poderei ter um filho se mortal algum jamais me tocou? Disse-lhe o anjo, assim será, Deus cria o que deseja, posto que quando decreta algo diz, seja, e é. Ele lhe ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. E ele será um mensageiro para os israelitas, e lhes dirá, apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual darei vida e a figura de um pássaro, com beneplácito de Deus. Curarei o cego de nascença e o leproso. Ressuscitarei os mortos com a anuência de Deus. E vos revelarei o que consumis, o que entesourais em vossas casas. Nisto há um sinal para vós, se sois fiéis. Eu vim para confirmar-vos a Torá, que vos chegou antes de mim, e para libertar-vos algo que vos está vedado. Eu vim com um sinal do vosso Senhor. Temei a Deus, pois, e obedecei-me. Ou seja, ele está descrevendo o Novo Testamento. Então, Muhammad, ele acreditava no Novo Testamento. Então, historicamente, ele não perseguia os judeus. Os islâmicos não tinham problema com os judeus. Todo o tempo, segundo a história, tanto no mundo islâmico, quando o islamismo dominava Jerusalém, os judeus não tinham problema com os islâmicos. Eles eram chamados de um povo protegido, o povo do livro. Quando os islâmicos dominaram a Península Ibérica, que é a parte da Europa, que hoje que se chama Espanha e Portugal, diz a história que os judeus tinham tranquilidade naquela terra. Quando os reis católicos expulsaram os islâmicos, aí os judeus já não tiveram mais paz. 3.3, o Alcorão e o Messias. A 61ª surata, o versículo 6, diz o seguinte: E de quando Jesus, filho de Maria, disse, ó israelita, em verdade, sou o mensageiro de Deus enviado a vós, corroborante de tudo quanto a Torá antecipou no tocante às predições, e ao viçareiro de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Entretanto, quando lhes foram apresentadas as evidências, disseram, isso é pura magia. Ou seja, aqui ele já coloca que Jesus teria profetizado sobre Ahmad, que é Maomé ou Muhammad. E 3.4, o Alcorão e a Terra Santa. Na 5ª surata, versículo 20 e 21, diz, recorda-lhes de quanto Moisés disse ao seu povo, ó povo meu, lembrai-vos das mercês e Deus para convosco, quando fez surgir dentre vós profetas, e vos fez reis e vos concedeu o que não havia concedido a nenhum dos vossos contemporâneos. Ó povo meu, entrai na terra sagrada que Deus vos assinalou e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. Eu fico pensando um islâmico do Estado Islâmico ou de outros movimentos islâmicos radicais, xiitas, e que leem esse texto e que dizem que Israel não tem direito àquela terra. Historicamente é comprovado que Israel tem direito àquela terra até pelo Alcorão. Bom, como último texto, a 10ª surata, o versículo 93. E concedemos aos israelitas um agradável abrigo, e os agraciamos com todo bem.
mas disputaram entre si depois de receberem o conhecimento. Teu Senhor julgará entre eles pelas suas divergências no dia da ressurreição. Então, olhando pelos textos do Alcorão, era para os muçulmanos hoje terem uma atitude diferenciada em relação aos israelitas, mas eles, apesar de estar mudando, mas eles continuam tendo uma atitude muito rude, né, em relação aos israelitas.